Bom, estamos aqui na lojinha da Sob Influência. Salve, salve, galera da Sob Influência aí, que tá aí ajudando na construção da feira subterrânea, né, que acontece de vez em quando durante o ano aí aos domingos, bem da hora, com várias editoras, várias coisas de arte, tudo. E é claro, aqui na lojinha, vários livros. Então, você que não conhece Sob Influência e está aqui, seja bem-vindo. E você que está vendo a gravação depois também, está aqui a lojinha da Sob Influência. E hoje, especificamente, a gente está aqui para um grande debate com Ilia e Sérgio Amadeu. Então, já vou dar espaço para vocês se apresentarem, mas desde já agradecer, para discutir o que talvez seja uma das grandes explosões que a gente teve nessas últimas semanas, embora já há alguns anos esse debate estava ganhando peso, né? Que é para falar um pouco sobre a questão das Big Techs. E num momento de crise climática, onde a gente tem, tanto em Curitiba quanto agora uma promessa nos Estados Unidos, da criação de um outro espaço para a criação de empresas que recebam essas Big Datas e tudo, e que a gente já está registrando aí a questão de água e energia que é utilizada para essas grandes empresas, né? A gente sabe que as coisas tendem a se complicar. E a gente também vê uma união desses setores, né? Então a gente teve lá os bilionários todos reunidos ali na posse do Trump e tudo. Então eu acredito que seja muito essencial. Eu sou Marcos Morcego, trabalho com comunicação política, faço um trabalho um trabalho não remunerado para essas empresas, muitas das vezes, inclusive, que é uma grande treta. E desde 2023, a gente pegou ali na Flipei, com o lançamento deste livrinho aqui, Extinção da Internet, um debate já sobre esse tema. E agora a gente tem uma mesa, né, que tem muito maior composição do que daquela vez, com o lançamento de Cyberproletariado. Estava folheando, estava dando uma lida, parece ser bem interessante. Colonialismo de Dados, Abolir o Vale do Silício, e o outro, eu estou lendo aquele ali, Tecnoconservadorismo no Brasil Paralelo, que são livros que tentam ambientar essa discussão e tudo. Então, aqui, acho que a gente vai seguir a ordem de como está a mesa. Sérgio Amadeu, por favor, se apresente aí e já pode começar a falar um pouco aí sobre essas Big Techs, a extrema-direita, enfim, toda essa doideira aí. Bom, obrigado aí, Marcos. Cumprimento aqui a Ilia, a todas e todos que estão aqui. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e sou pesquisador de redes digitais desde o século passado. Não é nenhum exagero isso. Meu mestrado foi ainda no século passado sobre o controle e a regulação da internet. Por que isso? Porque eu me incomodava algumas teses como a do Nicolas Negroponte, A Vida Digital, e mesmo num cara que eu vinha conhecer depois, achei que era um cara bem legal, né, que escreveu um manifesto, né, como falando da independência do ciberespaço. Ele dizia que o ciberespaço, que é esse espaço virtual que se organiza dentro e em torno das redes digitais, ele seria um espaço diferente do que a gente vive. É um cara curioso, porque ao mesmo tempo que ele era defensor de direitos digitais, foi um dos primeiros defensores de hackers, ele era ultra-republicano, era o John Perry Barlow. Ele era um cara assim estranho, mas ele tinha essa ideia. Isso me incomodava, porque eu achava que quem controlasse as infraestruturas controlaria a rede. E o que está acontecendo hoje, sendo bem direto, é que o que essas Big Techs fizeram? Elas aproveitaram, inclusive de muita colaboração. Eu queria dizer a vocês que o Google foi uma empresa que utilizou muita tecnologia livre, que era desenvolvida pelas comunidades de software livre. Usou o GNU Linux como sistema operacional, usou um software livre chamado Apache para colocar as coisas no ar, e usou um banco de código aberto chamado MySQL. E ele, em cima disso, fez um algoritmo fechado, que era o algoritmo de busca. E aí eles começaram, não só ele, como várias Big Techs,
cooptar o trabalho colaborativo, mas construir gigantescas infraestruturas. Então, o que acabou acontecendo é que eles criaram pontos verticalizados dentro da rede, que começou com as redes sociais online, que eu, como sociólogo, o termo rede social, para falar do Facebook é uma coisa estranha, porque rede social não está limitado a esse cenário digital. Mas, enfim, eles pegaram esses termos e eles construíram infraestruturas poderosas. Essa que é a questão. Aquela coisa que foi só dentro de uma garagem que você criou lá na Califórnia, uma tecnologia, cara, isso não procede. Por quê? Porque era preciso muita infraestrutura para rodar, para dar o acesso às pessoas. E eles construíram infraestruturas gigantescas e passaram a ser mediadores da comunicação no planeta. Então, eles não são intermediários, eles não colocam o seu conteúdo e distribuem do jeito que você quer. Não, eles são mediadores. Em que sentido? Eles abrem o espaço, as pessoas põem o conteúdo, eles extraem valor desse trabalho não pago, e eles distribuem do jeito que dá mais monetização ao interesse deles. Então, eles controlam quem lê, a quantidade de vezes que você lê, a quantidade, a frequência de vezes que alguém vai ver um determinado conteúdo. Quando você entra numa dessas redes sociais online, quem te recebe é um sistema algorítmico. Em geral, uma rede neural artificial. E essa rede neural faz o quê? Ela, ou alguém já te colocou numa amostra e pediu para atingir pessoas com o seu perfil, então ela junta você em amostras e essas amostras são vendidas. Essa coisa deu tanto certo de criar perfil de cada pessoa que que participa de rede social, de saber o comportamento dessas pessoas, os interesses, as vontades, que eles passaram a ser o Google, o Facebook e, falando melhor, o grupo Alphabet, o grupo Meta, passaram a ser o maior destino de verbas publicitárias do planeta. Por quê? Porque eles atingem as pessoas com precisão. Eles trabalham com precisão as vontades. E eles têm mecanismos invisíveis que rodam com alto poder computacional. Então, é o que o Marx estava dizendo. Eles, assim, só para abrir, eles geraram uma situação hoje que é de um paradigma de uso de inteligência artificial que o Google ajudou a consolidar, que é o chamado aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, que na verdade é uma pegada conexionista. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos falando de sistemas automatizados que eles colocaram para funcionar. E o que são esses sistemas automatizados que a gente chama equivocadamente de inteligência artificial? São algoritmos estatísticos probabilísticos que precisam de uma infinidade de dados, uma quantidade de dados gigantesca para deles extrair padrões. E para fazer isso, eles usam várias metáforas: mineração, treinamento, como se você estivesse levando o cara na academia para treinar. E na verdade o que eles estão fazendo? Eles estão extraindo padrões desses dados, e para fazer isso com precisão e depois parametrizar para que eles atuem como humanos via as interfaces, eles precisam de um poderoso poder computacional. Então o que mais tem hoje são data centers de hiperescala. Um único data center, ele tem provavelmente mais de 300 mil servidores de rede, computadores dentro dele. Vocês fazem ideia da energia que isso gasta e da água necessária para refrigerar esse tipo de estrutura? Então esses data centers hoje, na verdade, o ano passado, a União Internacional de Energia falou que eles já consomem a energia equivalente de um país como o Japão. E a coleta de dados que essas Big Techs fazem, que é o coração, inclusive, da inteligência de máquina que eles atuam, a coleta de dados não vai parar. O armazenamento não vai parar. E, portanto, tanto o modelo de inteligência artificial deles, conexionista, quanto essa coleta de dados insana para orientar a atenção das pessoas, para conhecer aquilo que é um elemento crucial da atenção de cada um de nós,
para eles darem os gatilhos para nos prenderem e modular nosso comportamento, esse tipo de coisa eles não vão parar de fazer. Portanto, o impacto ambiental disso é brutal. É uma coisa que nós precisamos começar a discutir, porque já é um impacto superior ao da aviação civil, por incrível que pareça. Você fala, não, o efeito que tem dos chamados gases que ampliam o efeito estufa da aviação é grande. Pô, e das Big Techs? Dos provedores de nuvem, que são controlados pelas Big Techs. Então, e aí eu digo assim, eu escrevi uma orelha aqui desse livro, que eu tive o prazer, o Cauê pediu para eu dar uma olhada, da Wendy Liu, O Abolir o Vale do Silício. Ela propõe separar a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico do capitalismo. Eu acho meio difícil, mas acho que o que ela traz para a gente ver, onde ela detona a meritocracia, a ideia de que todo mundo é startup, todo mundo vai chegar na janelinha. Não tem janelinha para todo mundo, não tem tratamento igual de mulheres, de trans, de negros, não tem essa ideia, essa universalidade. O que tem é o poder descomunal do capital. Então eu achei muito legal essa ideia. Mas eu depois volto a falar, que eu já falei demais, e eu quero dizer que eu acho que as Big Techs hoje, elas são uma infraestrutura do capital, é uma infraestrutura da destruição da democracia para fazer valer o máximo do neoliberalismo possível. Então eu acho que é isso que eles se tornaram. É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. É isso, agora a gente vai com Ilia. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer muito por estar aqui, por todo mundo aqui que eu estou compartilhando, todo mundo que está presente. E agradecer também muito a galera do Código Não Binário, que é a Verônica Gimenez e a Amanda Claro, que me convidaram para estar aqui hoje. Eu me apresento como Ilia, mas eu também sou Inês Nin, eu assino como Inês Nin em publicações e, eventualmente, como Azus nos projetos de ativismo. Eu pesquiso tecnologias, tanto analógicas quanto digitais, e sempre a relação política entre elas e, mais recentemente, trazendo as questões do corpo e depois eu desenvolvo isso, se for o caso, mas há cerca de 20 anos. Eu sou formado em estudos de mídia pela UF, estudei filosofia também na FRJ e acabei de terminar um mestrado em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela UERJ, ou seja, eu sou do Rio, mas eu tenho um pé aqui em São Paulo. Já trabalhei com coletivos e tanto aqui quanto lá, dando aula e coisas assim, mas num circuito, digamos, menos acadêmico e mais cursos livres e esse tipo de coisa. E em projetos que lidam com essa que a gente antigamente chamava de cultura digital, mas que acho que vai se transformando e que não é só digital, porque eu fui entendendo, por exemplo, desde o Coletivo IP, que eu comecei a participar em 2010, e que é um coletivo do Rio, mas que, na verdade, reunia pessoas de diversos lugares. Começou em 2004 e depois se reuniu em 2010 e foi um momento que no Rio tinha muitas mudanças na cidade acontecendo, do ponto de vista da infraestrutura da cidade mesmo, e que isso, obviamente, teve muito impacto na população, porque era aquele momento das pré-grandes eventos, mega eventos da Olimpíadas e Copa do Mundo, então houve muita remoção de moradia. Daí, às tantas, eu me perguntei assim, como que juntava, naquele contexto, pessoas que pesquisavam remoções, luta pela moradia, tecnologias livres, Linux, questões indígenas, muitas coisas atravessavam a galera dos squats de ocupação. Eu entendi que, na verdade, existe uma busca por autonomia, por conseguir sobreviver também diante de todas as dificuldades impostas pelo capitalismo, pelas questões sociais mesmo que se colocam, pelas questões... e aí a tecnologia ela sempre caminha junto com isso. Eu acho que talvez é um olhar importante, e esse livro que eu vim falar, ele vem de uma tradição marxista, mas também revisitando alguns lugares, né, porque existem muitos marxismos e muitas formas de abordar cada uma dessas teorias, e também atualizando para o contexto de hoje. Mas eu acho que existe
naturalização, uma tentativa de imbricar a vida ao uso de tecnologias digitais e que elas, por exemplo, esse dispositivo, eu me lembro, o Rato do Saravá fala de ser um dispositivo de vigilância por excelência. E aí, de repente, ninguém mais pode viver sem isso, ninguém mais pode viver sem as redes. E a intenção das Big Techs é essa, de repente você não consegue mais imaginar a sua vida, o seu trabalho sem esses dispositivos, só que ainda existe isso, ainda existem redes sociais que não são digitais, existem redes autônomas, que é uma luta, né, para conseguir manter, porque acompanhar a velocidade do capital é você competir coletivos que fazem de uma maneira voluntária, muitas vezes gerando projetos para competir com uma empresa com muito dinheiro, situada no Vale do Silício, dos Estados Unidos, que leva essa tecnologia para o resto do mundo, claro, a um custo. Geralmente, né, os dados, que hoje em dia tem se falado muito mais sobre isso. Então, é um contexto bem complexo que a gente está, mas é bom lembrar que existem possibilidades criativas para fora dessa maneira já, digamos, previsível de lidar com as coisas. Existem articulações políticas que sobreexistem, isso aqui também não está desconectado de questões ambientais, pelo contrário, vem de mineração, como tudo que a gente usa, assim, tudo, digamos, que usa minérios, né? Ai, obrigada. Então, é uma complexidade disso. Eu achei muito legal esse adesivo que foi feito, inspirado no livro, mas que também não está só aqui, que é lembrar que a nuvem não é um lugar abstrato, né? Que a nuvem é o computador físico de uma grande empresa e que justamente a questão da privacidade vai caindo loucamente quanto a isso, e que é importante lembrar que mesmo que você pense, que eu já ouvi muito isso tentando dar oficina de criptografia e segurança da informação, as pessoas falam, mas eu não devo nada, eu não faço nada de errado. Mas o que é considerado errado muda, o que é considerado aceitável no mundo muda. Por exemplo, o Aaron Swartz, que se matou há quantos anos atrás? Enfim, mais de 10 anos. Porque ele apenas estava defendendo, num contexto universitário, o compartilhamento de artigos, de biblioteca, de artigos científicos, que é acesso ao conhecimento, que é uma bandeira, que existem organizações que lutam por isso. Então, acho que de um tempo para cá, assim, parou de se falar tanto, por exemplo, que houve uma época que o debate sobre pirataria era muito forte. Em contextos, cada país ainda tem sua legislação, cada região, isso muda. No Brasil, acho que a gente, sei lá, a gente convive de alguma maneira com isso, não se fala tanto sobre, porque, bem ou mal, o streaming conseguiu ganhar a maior parte do mercado. E o que é streaming? É você assistir um filme ou ouvir uma música que você, na verdade, não tem o disco. Se você parar de pagar o Spotify, você não acessa mais. Ou o artista saiu do Spotify, pronto, você não tem mais. Então, é justamente o que é essa coisa de ter um meio de produção, né? Aí existem alguns movimentos de pensar justamente você ter servidoras autônomas, servidoras feministas e servidores, porque também existe o debate de gênero, que é bem complicado na questão das redes, no sentido de silenciamento, de ataques, de qualquer grupo que está vulnerável. Nesse contexto, porque o mundo, digamos, analógico que a gente vive, com todas as suas questões machistas e tal, ele também se transpõe para o digital, assim como os fascismos. Então, existe essa busca de lembrar de ter uma autonomia, de ter um lugar onde você consegue hospedar e ter uma estrutura de segurança que consegue fazer frente às redes dominantes, às big techs, enfim, tudo isso. Obrigada. Pô, gente, eu achei que vocês fossem falar mais. Vamos lá. Não, agora a gente vai começar a provocar, então. Antes de abrir para as perguntas, tá? Começar a provocar. Porque vocês puxaram temas que me fizeram pensar muito em coisas... inclusive, vou fazer um jabazinho antes, tá, gente? Ó, esses 2 livros são pela editora Funilaria, tá? Não deixem de comprar. Os outros 3 ali pela editora Autonomia Literária, né? E eu estava lendo justamente o Tecnoconservadorismo Brasil, porque agora que o Mark Zuckerberg, quando ele falou que ia dar 1 milhão lá e não sei o quê, ele voltou a entrar nas redes como, nossa, mas ele tinha apoiado a política do Biden e não sei o quê, de aceitar certas coisas e tudo. E aí no livro ele me lembrou isso que eu também tinha esquecido, que em 2016 o Facebook estava envolvido na questão da coleta de dados para o Trump ser eleito, né? Então, tipo assim, rolou esse apagamento. Aí agora, inclusive, esse debate sobre pirataria também ele tá começando a voltar, né? Principalmente porque agora a Netflix coloca propaganda
no meio da série. Começou umas coisas assim. E talvez uma das coisas que seja uma coisa que ainda esteja por baixo, mas está acontecendo, é a coleta de dados da íris das pessoas, pagando ali 200, 300 reais para as pessoas doarem aí a coleta de dados da íris. Então começa um processo que por alguns é chamado de dataficação né, de todo esse processo. E como isso se associa com esse novo movimento também do capital, né? De tipo, olhar para como a extrema-direita volta a se articular a nível, inclusive, global, e também pensar nesses projetos de defesa, porque eu acho que é uma coisa que também durante um tempo a esquerda debateu mais e hoje se perdeu, né? De começar a pensar alternativas em relação a isso. Então eu queria que vocês destrinchassem um pouquinho mais do que vocês estavam falando e fossem abrindo os caminhos. Para onde vocês quiserem, óbvio. Fazer ao contrário agora? É com você. A hora que você quiser, pode fazer uma fala mais longa, viu? Pode ficar à vontade. Pode começar por você, inclusive, já. Sério? Eu só jogo a bomba, só. Bom, o escândalo chamado escândalo da Cambridge Analytica é, na verdade, uma das maiores, vamos dizer assim, um dos maiores movimentos de ocultamento do que aconteceu. Vou explicar por quê. O Facebook, ele permitiu que uma empresa chamada Cambridge Analytica, que tinha como CEO o Steve Bannon, que foi o coordenador do Trump, e que depois virou só um chefe específico porque ele foi para a campanha do Trump. Mas o que a Cambridge Analytica fazia é usar uma teoria do Big Five, é uma teoria que eu tenho muitas dúvidas dela, é uma teoria comportamentalista, uma psicologia muito de behavior, né? De detecção total do que você pensa pelo seu comportamento. Eu tenho muitas críticas. Eu não sei se funciona, mas eu sei o que eles fizeram. Eles pegaram, com essa crença, eles pegaram uma interface de programação muito bondosa dada pelo Facebook, portanto o Facebook permitia que eles acessassem a camadas mais profundas do banco de dados que o Facebook tem, e eles fizeram vocês devem se lembrar, quem é dessa época, né, que já faz muito tempo, que o Facebook tinha o quiz. Eram umas perguntas, você podia fazer joguinhos, e eles fizeram uma pergunta. Olha, eu defino qual é a sua pegada, né, se, assim, vamos dizer assim, se você é mais neurótico, se é mais responsável, se você é mais X ou Y, eu consigo ver qual é a sua pegada psicológica se você responder esse quiz. E aí, assim, foram milhares de pessoas que responderam. A partir desse momento aí que vem a pegada, a picaretagem. Eles acompanharam essas pessoas, eles sabiam quais eram as características de personalidade principal. Eu não sei se funciona, tá? Mas eles acompanharam essas pessoas e depois aplicaram esses algoritmos preditivos. E aí eles sabiam como que uma pessoa, vamos chamar assim, que tem uma pegada mais neurótica, funciona na rede. Aí eles invertem. A partir do que cada um clica, eles definem se você tem aquela característica de personalidade principal. Bom, essa é a mágica. Aí, eles, sem avisar ninguém, sem pedir autorização para ninguém, acompanharam 70 milhões de norte-americanos. Alguns milhares de brasileiros e alguns milhares de europeus. E eles se vangloriavam depois de terem dado a vitória para o Trump, que é também outra coisa que a gente não sabe aferir. Mas eles faziam palestras dizendo que é a Cambridge Analytica, até que um carinha com dor na consciência, eu me esqueci o nome dele, ele disse, olha, de fato,
a gente fez isso sem autorização de ninguém, acompanhou todo mundo e mandava mensagens específicas para o tipo de personalidade principal de cada eleitor que estava lá no Facebook. Esse é o tal do escândalo que o Zuckerberg disse que foi um vazamento. Não, não foi vazamento algum. Foi, na verdade, eles permitiram isso por parte do... Você quer falar? Cara, qual que é a diferença disso que foi feito com as campanhas eleitorais do PSDB, que eles compravam um monte de telefone, faziam um disparo de telefone para fazer estatística com as pessoas e faziam perguntas indutórias? A gente tem isso desde a década de 90. A diferença que eu acho é o seguinte: primeiro tem uma similaridade, que eles fazem a coleta de dados sem pedir autorização para ninguém. Isso pode ser igual. Mas a diferença é que o que o PSDB comprava não era algo trabalhado para ser a característica de personalidade das pessoas. Eles não acompanharam você 3 meses, tudo que você clicava. Eles não tinham acesso ao que você mandava de inbox. E o Facebook tem tudo isso de cada um de nós. O Facebook é uma empresa de intrusão. O Facebook é uma empresa que trabalha a ingenuidade dos seus usuários. O Facebook é uma empresa que visa vender, inclusive, cada um de nós que tem perfil em amostras. Só que ele não diz, ele não pede autorização para me colocar numa amostra e vender para o PSDB. E aí a similaridade com o critério de cadastro de telefone. Mas o resto é o seguinte: o poder de conhecimento que ele tem de cada um de nós é muito superior, o do Facebook. É muito superior. É só você ver o número de data centers que ele tem para poder armazenar os dados dos seus usuários, né? E fora isso, uma outra coisa que é muito importante a gente falar: eles realizam pesquisas com os seus usuários sem pedir autorização para ninguém. A gente não sabe que tipo de pesquisa eles, não só o Grupo Meta, como também o Alphabet, está fazendo com os seus usuários. Então, na verdade, eu acho que eles têm um poder invisível que não é muito legal. Vou explicar por quê. Porque se eles não tivessem interferindo na conduta da sociedade, do Estado, tudo bem, vá lá. Agora, eles estão fazendo uma coisa: eles estão interferindo com um grau de possibilidades que a gente não tem nem como saber. Vou dar um exemplo agora. Uma discussão que está polêmica. O Instagram beneficiou ou não o deputado de Minas que divulgou uma ilação não correta sobre o Pix? Eu recebi pela primeira vez no meu Reels, eu recebi esse garoto passando lá. É óbvio que deu uma visualização. Agora, eu nunca tinha recebido nada. Ou ele impulsionou pagando, ou eles distribuíram para mim. E aí deu visualização. Portanto, eles estão beneficiando um determinado tipo de coisa. Tenho como provar? Não. Sabe por que não? Porque a operação dessas Big Techs é completamente opaca. Eu prefiro chamar de invisível para quem toma contato com a sua interface. Então, a democracia sempre conviveu com esse negócio da opacidade. Não tem democracia que não tem opacidade, democracia liberal. Aliás, esse é um dos fatores, o grau de opacidade elevado, é um dos fatores da crise dessas democracias. Mas mais do que isso, agora elas estão se ligando a estruturas completamente invisíveis e opacas, que são as Big Techs. Então as Big Techs, elas operam, a gente não sabe como elas estão operando, a gente sabe que são sistemas algorítmicos, a gente sabe que são redes neurais, a gente sabe que eles têm dados de cada um de nós, a gente sabe de tudo isso. Agora, a gente não tem acesso aos registros, a gente não pode saber que tipo de dado está sendo cruzado, a gente nem pode dizer que eles não deveriam cruzar dados de crianças e adolescentes. Sabe por quê? Porque a gente não tem nenhuma regulação social e democrática sobre eles. Porque tem uma palavra mágica. Não pode regular as Big Techs e a inteligência artificial, porque isso mataria a inovação. Nossa, eu fiquei chocado agora. Sabe por quê? Eu sou a favor de bloquear toda e qualquer inovação que destrua direitos. Eu sou a favor de bloquear
toda e qualquer inovação que coloque em risco o meio ambiente. Eu sempre fui a favor disso. Eu sou contra usar veneno na agricultura, eu sou contra usar bomba nuclear, agora eu sou contra usar gás químico, agora eu sou a favor do cara usar um grau de controle da atenção que seja extremamente perigoso e que seja invisível, porque quando você está vendo a Rede Globo ou qualquer TV e tem lá o âncora falando alguma coisa, ele não é invisível para você, ele é visível. Ou ele omitiu uma informação, ou ele está falando uma desinformação. E você está vendo, você está podendo criticar, você está... Agora vem cá, as plataformas fazem conteúdo? Elas não fazem conteúdo, então elas não interferem em nada. É o que diz o Mark Zuckerberg. É um grau de interferência nefasto, porque é um grau de interferência que usa o discurso e que dá uma frequência maior para alguns discursos e não para outras, que distribui esse discurso de acordo com determinados experimentos que eles têm. Então eu quero dizer o seguinte, eu acho que o jeito que eles estão modulando as tecnologias é algo extremamente nefasto e tóxico. E vou dizer mais, o grau de proximidade que essas Big Techs têm com o Departamento de Estado americano é nefasto. É nefasto e geopoliticamente devastador. Aí você vai dizer, da onde você tirou isso? Eu vou lembrar algo, uma pessoa que já tinha denunciado isso e disse, eu vou denunciar e as pessoas vão esquecer. E ele denunciou, e ele provou com as suas denúncias, que essa pessoa se chama Edward Snowden. O Edward Snowden, em 2013, mostrou que a NSA, Agência Digital de Segurança, não investiga o Sérgio Amadeu diretamente. Ele investiga o Sérgio Amadeu a partir das contas que o Sérgio Amadeu tem nas Big Techs. E as Big Techs corroboram com isso. As Big Techs entregam isso. Então, eu queria dizer assim, tem Big Techs que são contrárias. É mesmo? Eu não acho que eles são contrários. Pelo que eu vejo das declarações, pelo que eu vejo das presenças, pelo que eu vejo agora das adesões. Então, eu queria dizer o seguinte, as Big Techs já queriam que tudo pudesse ser liberado para qualquer tipo de discurso que fosse espetacular. Por quê? Porque o que essas redes digitais fazem é a espetacularização. Eu não acho que elas conduzem simplesmente a discursos radicais. Eu não vejo vários grupos de esquerda radical com conteúdos bombando na rede. Agora eu vejo qualquer coisa tem que ser espetacular. Aí o algoritmo pega uma pegadinha. Ele vai mais longe. Então essa ideia que era do Guy Debord para falar da sociedade de massa, eu acho que tem diferença. Sim, a sociedade de massa torna o cara mais passivo, e essa sociedade distribuída pode gerar uma necessidade de uma atuação. Mas ela também faz da visualização, da linguagem visual, aquilo que é fundamental para reproduzir o capital. Ela também, eu acho que faz uma pegada de dar interesse nos conteúdos que são exagerados, de algum modo. Então, não é à toa que as manchetes dos jornais e sites jornalísticos não tem mais a ver com vamos dizer assim, um critério de tirar o título do conteúdo da matéria. Sabe de onde eles tiram o título? Da necessidade de cliques. Então, é uma coisa que está complicado. Você fala assim, então a qualidade das informações na rede social, ela é um princípio importante? Não. O princípio importante é engajamento. O princípio importante é deixar a pessoa o máximo de tempo lá, vendo o máximo de conteúdo. Então, eu digo o seguinte, nós precisamos enfrentar essa situação. Essa situação, ela pode ser enfrentada nas democracias por regulamentos. O regulamento vai resolver isso? Não. Sabe por quê? Regulamento é regra. Regra é importante para a democracia. Só que regulamento tem um problema. Regulamento, por ser regra, não ganha jogo. Quem ganha jogo é quem tem alternativa. Bom, o Mastodon é a alternativa ao X? O Mastodon é a alternativa? É uma alternativa que existe. Só que eu quero dizer o seguinte, e aí? Ele consegue fazer frente massivamente? Não. Então,
Nós precisamos discutir isso, mas isso não é uma coisa simples. Por quê? Porque discutir isso só politicamente, dizendo assim, vamos fazer uma rede política, olha só, por que essas Big Techs bombaram? Elas criaram pontos de encontro do cotidiano. Elas criaram coisas onde as pessoas falam da família, do amigo, da escola, já te passo. Fala de tudo isso e bomba. E, portanto, eles viraram um ponto de encontro do cotidiano, do entretenimento e da política. Mas não só da política. Então, a nossa limitação é que quando a gente quer enfrentá-los, a gente quer enfrentar só com a política. E eu acho que a gente tem que enfrentá-los com a cultura. Era isso que eu queria dizer. Eu vou passar. Nos anos 2000 teve um monte de movimentação popular que foi feita no Facebook e foi feita no Orkut naquela época. O que aconteceu com essas manifestações? Foi polícia. Então, assim, falar de ponto de encontro das redes sociais no lugar real é falar de você chamar a polícia junto pra sair e bater no manifestante. Então, assim, como que a gente faz uma maneira de organizar as pessoas que vai ser um lugar onde você não vai sair apanhando, entendeu? Então é um pouco isso, porque a Meta, a Alphabet, eles botam dinheiro pra quê? Pra aumentar a vigilância, pra aumentar a securitização, pra ferrar com a vida das pessoas, e aí se as pessoas decidem fazer um evento, fica só uma passeadazinha com um monte de policial fazendo em volta das pessoas. Então, que espaço que as pessoas vão ter? Eles trabalham com o aparato de segurança e trabalharam em vários lugares e vão continuar trabalhando. E agora eles dizem que vão fazer. Antes eles não diziam, agora eles estão dizendo. Então é isso aí. Acho que eu vou puxar um gancho então do livro que surgiu, fiquei anotando aqui links que foram fazendo. Bem no começo ali, na introdução, ele chama as revoluções que, acho que no Brasil, a gente ficou muito, assim, fala-se muito sobre 2013, né, e ano passado fez 10 anos, ano retrasado fez 10 anos, mas, na verdade, o que aconteceu em 2013, que eu acho que em 2013 ganhou uma proporção muito maior, mas era um movimento que acontecia em várias partes do mundo, desde pelo menos 2010, que tem a ver com a crise econômica de 2008, e que tinha ocupações das praças. Aqui em São Paulo teve Ocupa Sampa, teve Ocupa Rio, 2010, 11, Democracia Real Já, questionando a representatividade, o sistema, tipo, falhas da democracia, questões que não funcionam, grupos que não se sentem representados, somos os 99%, aquilo tudo. O livro ele começa chamando essas manifestações que começam, na verdade, isso começa antes, porque se você for investigar, enfim, documentação, bibliografia sobre isso, você vai chegar em 1999, nos movimentos anti-globalização. Tem muita coisa legal que é importante ler sobre isso. Eu acho que à medida que a coisa chega digamos, nos meios de comunicação de massa, que todo mundo vai para a rua, que todo mundo está ligado e isso circula muito, as pessoas conhecem, digamos, o que elas estão vendo na frente, mas é bom lembrar como começa, digamos. E que é completamente descentralizado, e é justamente isso que era complexo, que foi completamente capturado. O livro começa, esse ciberproletariado, do Nick Dyer Witherford, ele começa chamando essas revoluções de revoluções do Facebook. Existem alguns livros que se referem dessa forma, e ele desenvolve, porque, de alguma maneira, essas redes, o Facebook, até onde eu sei, ele começou em 2007, essas redes ganharam uma popularidade muito grande naquele momento, o Twitter também, acho que muita gente se organizou desde aquela época, ou desde antes, ou muita gente que já era de movimento político, mas que aqui em São Paulo a gente também tem grandes exemplos da esquerda, antes desse momento digamos, fortalecimento da direita do novo fascismo usando essas redes, mas eu acho que esse lugar da ingenuidade é muito importante, mas também lembrar que, desde aquela época, também existiam outras redes autônomas, redes menores, que os movimentos se organizavam, ainda existem algumas. Existem, hoje em dia, uma das coisas que eu vou falar isso, mas depois eu vou recuar para trazer outros pontos que eu acho importantes, porque nenhum desses assuntos se esgota e acho que a gente está aqui para debater junto. Inclusive, eu acho muito bom que a galera que quiser participar
se colocar e a gente poder conversar. Mas essas redes, por exemplo, hoje em dia que se debate, então vou sair do Instagram para ir para o Pixel Fed, ou vou sair do Twitter, que não é mais Twitter, lembre-se que não é mais Twitter, o X, para ir para o Blue Sky. Na verdade, uma questão muito básica que se apresenta inicialmente, além do principal problema, que é a difusão, que é a adesão em massa, que eu acho que agora que está muito explícito que essas empresas estão se unindo ao governo Trump e esse momento terrível que a gente está vivendo, mas que eu acho que, por um lado, ele explicita algo que já vinha acontecendo e que é só mais claro, sabe? Talvez isso facilite um pouco a cair a ficha, né? E quebrar um pouco essa ingenuidade. Mas a interface dessas novas redes, novas velhas redes, é idêntica. Eu acho que replicar essas redes não vai resolver. A gente tem que pensar outra forma, outra arquitetura. Porque a principal coisa que essas empresas capturaram e que entraram no cotidiano das pessoas tem a ver com a economia da atenção, tem a ver com captura da atenção. Se vocês lembrarem, para quem estava no Facebook no início, não tinha feed de notícias. O Twitter, no começo, não tinha algoritmo. Assim, não tinha filtro, era literalmente uma publicação atrás da outra em ordem cronológica. Isso muda tudo. Depois que o governo anterior, federal brasileiro, começou a governar pelo Twitter em 2019, inclusive foi a primeira vez que eu deletei a minha conta depois de 10 anos, porque isso sempre custa perder contatos, etc., mas também muitas dessas pessoas e grupos não voltam. Acho que a coisa vai se difundindo, vai ficando mais complexo de navegar nisso tudo, mas lembrar da atenção, aí eu lembrei de tem um livro que já não é tão recente, que é o 24/7, do Jonathan Crary, que é um historiador da arte, que ele fala dessa economia da atenção e ele começa a falar de estudos militares, bem no começo, e é importante lembrar que a internet surgiu num contexto militar, ou seja, nenhuma dessas tecnologias surgiu para fazer um uso ingênuo, elas sempre foram tecnologias de vigilância. Quando eu sentei a frase disso, é um dispositivo de vigilância por excelência, por acaso ele liga, por acaso ele acessa a internet, e, quer dizer, na verdade não é por acaso, né? Ele se torna uma... Hoje em dia, isso antes, né? Mas aí faz tudo para você esquecer. Um tempo atrás se falava do capitalismo cognitivo, capitalismo fofinho, Gisele Bergman falando isso. É tudo para te atrair, para te capturar, para você ficar ali. Muita gente jogava joguinho quando era criança e entrava no Facebook antes. E tudo isso vai gerando dado do seu comportamento. Então, essa questão da atenção, é bom lembrar, eu falei do corpo, esse estado da atenção 24/7, da atenção imediata, aí todo mundo começa a internalizar isso e o corpo, existe um corpo ansioso, existe uma necessidade de resposta rápida, existe uma necessidade de sempre ter mais conexão, mais conectividade, mais velocidade, mais prontidão, e isso vai tudo minando ao longo do tempo. Muita gente agora começa a aparecer uns estudos falando de cérebro, como afeta o cérebro, o uso das redes. Existe muito pouco tempo para reflexão. Assim, quando a gente não tinha celular, e eu demorei a ter isso aqui, eu comprei o primeiro em 2015 por livre e espontânea pressão de falta de escolha. Inclusive, eu usava o Telegram já antes, porque o Telegram basta você ter um número de telefone e você pode instalar no computador. Você não precisa depender do aparelho tipo WhatsApp. Isso faz uma diferença enorme. Claro, a gente sabe, por exemplo, uma mensagem que é enviada por SMS, que até um tempo atrás era o que se usava, ela não tem proteção de criptografia. Então, o caminho, por exemplo, uma forma, né, essa pergunta de como escapar disso, existem duas maneiras que, na verdade, nenhuma delas... Ou você fica completamente offline mesmo, você não usa, você recusa, ou você tem que estar muito ligado na tecnologia mais recente de criptografia, de segurança, para poder você conseguir barrar, e ainda assim nunca é 100%, porque vai ter o grupo da família, vai ter aquele seu amigo que quase não usa nada, só usa aquilo que é mais dominante, aquele amigo distante que só tem Facebook, e essas coisas a vida vai ficando muito dependente. Também tem a questão que o celular no Brasil, quando foram acabando as lan houses, assim como foram acabando os telefones públicos, os orelhões, a maior parte da população brasileira, de baixa renda, inclusive, entrou na internet muito pelo celular. Muita gente não tem computador, não tem celular. Então, é muito complexo como isso vai se impondo como meio, como é que você vai trabalhar, né, sem isso. Mas é isso, assim, ainda existem... Eu acho que o debate, ele passa por questionar tudo isso e de alguma maneira,
a coletividade, a forma de você se organizar em grupos, ajuda você, pelo menos naqueles grupos, ou aquele conteúdo você não vai falar, ou pelo menos você vai lembrar que a sua TV digital, smart, com o Alexa ligado, está te ouvindo o tempo todo e está pegando a conversa da sua família. E que, de verdade, se você pegar o manual, está escrito nas letras bem pequenas. Assim. Tem um filme que é muito bom ver, para quem não viu, mas não é recente também, já tem mais de 10 anos, que é o Citizen4, né? E se você for no site da produtora, o site tem como você se comunicar com ela por PGP, por criptografia, porque, claro, é uma diretora que lida com assuntos muito complexos. E eu acho interessante também que, no começo desse livro, ele começa a citar uma questão que tem a ver com a saúde. E agora a gente teve essa situação do Luig e tudo isso. É interessante como a saúde também está muito ligada ao capital. Todas as coisas que a gente precisa para a vida estão ligadas ao capital e ao digital, então é muito complexo. Eu cito a saúde porque a Laura Poitras, que dirigiu Citizen4, ela dirigiu um outro filme que é muito interessante também, que chama All the Beauty and the Bloodshed, não tem em português ainda, mas você acha na rede, que é um documentário com a Nan Goldin, que é uma fotógrafa norte-americana que fotografou muito pessoas queer, LGBT dos anos 90, principalmente, Nova York, 80, e ela começa a criar um grupo ativista porque tinha uma empresa nos Estados Unidos que financiava grandes museus pelo mundo de arte contemporânea e que enriqueceu com uns remédios opioides que muita gente vicia muito rápido e morre. Então, um escândalo de uma quantidade imensa de pessoas que morreram. Então, esse grupo que ela cria é em torno de pessoas que perderam pessoas próximas com esse remédio enfim, desculpa se eu desviei um pouco, mas é isso. Assim, é uma coisa que vai ser perseguida, você está enfrentando alguém que é muito grande, é uma empresa multimilionária que está pelo mundo, e ela consegue, porque ela, de alguma maneira ela tem um nome, ela é uma artista reconhecida, ela consegue tirar o nome dessa empresa e tirar o financiamento, constranger os museus, o Guggenheim, de tirar esse grupo, porque ele enriqueceu às custas da morte de muita gente. Então, esse debate sobre vida e morte, aí muita gente vai resgatar no meio acadêmico o biopoder do Foucault, mas é isso, controle sobre a vida, quem controla, quem morre, quem vive, como você vai viver, como que é essa economia, como que é esse corpo, como são essas relações. Então, acho que a gente se fala muito em descolonização hoje em dia, mas existe um lugar, dá para usar essa palavra de muitas maneiras. Dá para lembrar que descolonização em português não é igual a decolonização, que existem também teorias diferentes quanto a isso, mas como é que a gente descoloniza os nossos hábitos em relação a tudo isso? Como é que a gente repensa e consegue trazer isso numa escala, né? Eu acho que essas situações em que algumas pessoas, com o pequeno poder que elas têm, elas conseguem fazer uso, tipo isso, pessoas que têm nome, porque às vezes você não tem... É muito difícil financeiramente combater isso. Por exemplo, agora estava o Trump falando se o Elon Musk podia comprar o TikTok, comprar metade do TikTok. Então, assim, antes eles estavam banindo o TikTok, mas, na verdade, é claro que eles querem acessar tudo que o TikTok quer. E o TikTok, a relação que ele tem com a economia da atenção é punk. É tipo... O algoritmo é muito... né? Quem usa sabe. Então... e uma coisa importante, que eu acho importante falar em tudo isso, eu acho que uma das coisas que... Dá para citar milhões de exemplos, mas eu vou só jogar aqui a ideia para circular. Que é essa coisa de a gente vai se acostumando, por exemplo, usando essas redes, usando o WhatsApp, que seja notificações, já foi visualizado ou não foi. A gente acaba se acostumando a vigiar uns aos outros e acaba naturalizando isso e achando isso normal. E mesmo que você possa até dizer, teoricamente, que você é contra a vigilância, muitas vezes você vai ver e você está praticando isso porque você se acostumou, porque seu trabalho te exigiu isso em algum momento, porque é assim que a coisa está funcionando. E isso é complicado. É isso, é a lógica de dominação, né? Não depender só deles, mas também colocar a gente uns contra os outros, né? O tempo todo, muito louco isso. Família, dá tempo de 3 perguntinhas? Dá? Perfeito, então. Não, então, aí... Exato, vai misturando aí. E você falou um pouco, a gente já tá pegando aqui. Tô interessado nesse livrinho já.
Então, família, 3 comentários, perguntas, enfim, alguma coisa vocês querem falar? Oi, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, trabalho com avaliação psicológica, mas eu também sou programador, trabalho com TI. E aí eu acho que tem uma questão que recentemente, né, nos últimos anos, a gente tem uma sobreposição entre a nossa realidade cotidiana e a internet, né? Cada vez mais a gente passa tempo na internet e a nossa vida virou a internet cada vez mais, assim, ainda mais para as pessoas mais novas. E aí você estava falando tipo, de formas de escapar disso, de espaços possíveis. Eu queria saber algumas coisas que vocês recomendam, que a minha tendência sempre é ir para o extremo da loucura, né? VPN, criptografar todas as mensagens, e isso torna impossível a própria vida cotidiana, né? Mas eu, como psicólogo com uma especialidade em avaliação psicológica e como programador, acabo vendo quão intrincado é todo o potencial de uso do nosso dado, na verdade. E aí eu queria envolver práticas de talvez evitar um pouco essa vigilância que a gente vive e tudo isso. Show. Mais alguma? Eu só vou aproveitar que eu acho que tem conexão. Meu nome é Domício, eu sou cientista social e trabalho também muito nessa interface da sociologia e dos estudos da ciência e sociedade e tecnologia. E eu acho que a conexão que eu gostaria de ouvir vocês falando é justamente, a gente fala muito em estar na internet, mas a gente está falando aqui sobre redes sociais. Redes sociais não é a internet, né? A gente está falando sobre uma pontinha do iceberg do que pode ser a internet, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, assim, que a gente está falando muito sobre rede social como se fosse a internet, e talvez um espaço para escapar de toda essa parte desse controle seria realmente explorar mais a internet, né? Ou criar alternativas dentro da própria internet, né? Então eu queria que falasse um pouco mais sobre internet, de um modo mais amplo, escapando um pouco das redes sociais. Boa. Meu nome é Wesley. Diferente, acho que da galera aqui. Eu trabalho com marketing, olha só. Pois é. E exatamente, acho que no meu caso existe já um conflito ali em relação a trabalho versus a questões, acho que em todo mundo aqui, né? Porque todo mundo acessa a internet, todo mundo precisa ter um contraponto aqui. Mas eu acho que justamente nessas perguntas, aí eu acho que queria trazer dessa relação do espaço, né? Porque a gente está falando de um espaço de internet, que não necessariamente ele é um espaço, na verdade, né? Porque você aglutina tudo isso dentro de um ambiente digital, você perde pessoalidade, né? Então, no final do dia, essa questão do nome, de responsabilidade, você não tem mais, aí o que aumenta o processo de fake news, tudo isso que a gente enfrenta dentro do discurso de ódio, polarização. E aí eu queria ouvir vocês nessa relação do como que vocês pensam, não só, e aí eu acho que realmente não só a internet, mas de como isso se dá nesse centro capitalista e neoliberal, porque você tira justamente esses espaços e você não tem mais espaço. Então, se você não tem mais espaço, você não tem mais limite. Então, se você não tem mais limite, como que a gente consegue, de alguma forma, criar soluções que a gente consiga, de fato, tentar sair desse sistema, de alguma forma, porque a gente tem um problema. E esse problema a gente está falando de dinheiro e poder, e a gente tem toda essa questão, e a gente também tem uma questão que é o solucionismo, não só das big techs, mas do próprio capital, porque na própria questão da venda das íris, você tem toda uma questão da LGPD, etc. Já tinha sido banido em 2019 na Alemanha, e você tem 3 meses disso acontecendo no Brasil, com 400 mil pessoas vendendo, e aí entra também numa discussão de classe aqui também, que eu não quero entrar nisso agora. Só que o governo ele só entrou depois de 3 meses, ou seja, você tem causa e efeito, né? É mais fácil tratar o efeito do que a causa, porque a causa demora muito mais, e ao mesmo tempo você tem o solucionismo da Big Tech, porque o Sam Altman, que criou o ChatGPT, ele é um dos fundadores dessa empresa. Então ele falou, cara, não, peraí, a inteligência artificial,
tá dando muito problema, a gente está com... as pessoas estão usando aqui fake news, vão usar suas imagens, etc. Só que eu tenho uma solução. Venda para mim as íris, que eu vou tratar isso e agora eu vou garantir que você não vai ser diferenciado. A gente vai conseguir garantir a diferença entre robô e pessoa. Então, como que a gente consegue sair de um sistema que já foi criado e já foi dominado, né? Eu acho que tem toda essa relação do que eles falaram, né? Sair um pouco da Big Tech, porque a gente já vai para um ambiente político, um grande monopólio, ou oligarquias também. Então, eu acho que está um pouco relacionado com a pergunta deles. Fechou. Vai ter uma a mais aqui. Boa tarde. Primeiro, agradecer as falas. Meu nome é Adriano, eu queria só, em relação ao seu comentário, a gente comenta muito sobre essa diferenciação entre redes sociais e internet, e a gente comenta pouco sobre uma materialidade do acesso ao que a gente chama de redes sociais, porque, se eu não me engano, não sei se a expressão correta é essa, existe a neutralidade de banda, que em algum momento as redes de provedores de celular, eles começaram a garantir acesso gratuito às redes sociais e fez com que pessoas que não conseguiam pagar a internet ou pagar as suas contas de telefone conseguissem ainda assim acessar as redes sociais, e isso moveu o imaginário popular, que as pessoas estavam começando a ter acesso à internet, a mimetizar o que seria a internet como rede social, porque existe esse grande acordo, né, comunicacional de redes sociais com as empresas que fornecem esses serviços, e que inclusive agora tiveram, acho que foram 4,5 bilhões de isenção nas dívidas que essas empresas de comunicação têm para conseguir continuar operando. Enfim, toda essa questão infraestrutural que eu acho que dá base, né, para essa reprodução da lógica e do domínio das redes sociais. Então, se vocês pudessem também pensar comentar um pouco sobre essa materialidade e o privilégio que esses cartéis, esses grupos econômicos, tecnológicos têm, que impõem esse modelo que a gente está tentando lutar contra. Obrigado. Tá, eu vou responder, tentar ser bem rápido. Obrigado pelas perguntas. Elas são perguntas, todas elas bem complicadas, mas a primeira, eu só vou dizer o seguinte: eu participei também de coletivos de criptografia. A gente ensina uma comunidade ou lideranças a aprender a usar, né, a criptografia simétrica, a guardar uma chave pública, a poder compartilhar essa chave, a pegar a chave pública da outra pessoa, instalar no Thunderbird e fazer um e-mail, etc, etc. E não dava certo. Não, vou ser sincero com vocês, não dava certo. Passava uma semana, as pessoas deixavam de usar. A gente fez várias coisas, poucos usam, os militantes usam, e a gente teve muita dificuldade com soluções individuais. É isso que eu queria chamar a atenção. Eu tenho muita dificuldade, eu defendo, participo, uso. Eu uso também uma dispersão de tecnologias, eu não deixo minhas coisas num único lugar. Eu uso o Yandex, que é russo, eu uso o RiseUp ainda, apesar de estar comprometido e não sabemos no que, mas eles não republicaram a declaração canária deles, que propunha que tinha que estar republicando todo mês, senão significaria que algo aconteceu. Então, algo aconteceu porque eles não estão atualizando. Mas, enfim, tem várias alternativas, mas são alternativas individuais que requerem um tipo de esforço, requerem um tipo de conhecimento. O problema é que na sociedade que a gente vive, há uma pressão enorme, que é como o termo que você falou, de livre e espontânea vontade. Eu tive que usar o celular. Há uma pressão para não usar só o celular, usar essas redes nefastas. O WhatsApp, tem vezes que você vai para um emprego, o cara chega para você, o grupo da empresa é tal. Você acabou de chegar no emprego, você não vai falar para o seu gerente: não, eu não uso o WhatsApp, colega, eu uso o Signal. Aí o cara já, não, então você já passa com o teu Signal no departamento pessoal e um abraço. Então, tem 1000 problemas de resistências individuais que são importantes e que vão existir e que existem. Onde tem poder, tem resistência, sim. Só que tem uma questão. Há necessidade da gente ter soluções coletivas.
há necessidade da gente trabalhar a questão legal. Há necessidade de a gente trazer esses debates para o plano do município, que está mais perto da gente. Aí você fala, não, mas a Lei Geral de Proteção de Dados é nacional, dane-se. Mas você vive na cidade. A gente, você chega em Santo André, eu sei porque eu dou aula na Federal do ABC, eu tenho campus de Santo André, campus de São Bernardo. Você chega de uma cidade para outra, tá lá, muralha digital. O cara dizendo que está vigiando todo mundo, ele implantou há 3 anos. Para que aquilo serviu? Aquilo serviu para fazer achaque. Aquilo não serve para proteger ninguém. Aquilo é um elemento de vigilância a mais. Você vai hoje nos condomínios, o que os condomínios têm? Biometria. Para quê? Quem que tá levando essa biometria, que é um dado sensível, que deveria ser proibido? Por que a gente não discute isso no plano do nosso dia a dia, da nossa rua, da nossa cidade? Você vai no metrô, os caras tentaram implantar um sistema que também eu quero dizer, eu não sei se funciona, não é da minha área, nem a psicologia, nem a neurociência, mas eles dizem que captam sinais e expressões e sabe se você está triste, se está alegre, se está isso. E aí te atinge com propaganda direcionada. Eu não sei se isso funciona. Funciona. Mas os caras estão cheios de câmeras vendendo e captando e fazendo um banco de dados absurdo. Eu estou dizendo isso porque aqui que é legal. Eu acho que a gente tem que trazer para o plano próximo, tem que politizar essas tecnologias, e eu acho que a gente tem que discutir o seguinte, nessa onda toda de inteligência artificial, que na verdade são sistemas automatizados que dependem de dados, de muitos dados, se a gente vai pôr limite nesses dados ou não. Começa daí. De questões pequenas. Nós vamos colocar limites nisso ou não? Dá para a gente convencer as pessoas a não entregar todos os dados? Será que as pessoas acham que isso é irrelevante? Essa discussão precisa ser feita amplamente, porque as pessoas acham isso irrelevante. Você pega os líderes dos partidos políticos no Brasil, agora aquele outro livro lá do meu grupo de estudo, Colonialismo de Dados, nós mostramos, os caras pegam os dados das universidades e entregam para data centers nos Estados Unidos. E não são quaisquer pessoas, são os caras de TI, são os reitores, os professores pressionam para abrir mais conta no Google. Aí você fala, nós queremos infraestruturas soberanas. Aí a Amazon fala, deixa comigo, eu lanço a Sovereignty Cloud Brasil. Ou seja, ele lança a nuvem soberana sob o controle deles. A Amazon, a Microsoft lançaram. E aí o nosso pessoal fala, tá vendo como eles são? Já lançaram uma nuvem soberana. Ou seja, eles colocam toda a infraestrutura e continuam coletando dados e fazendo o que eles fazem, extraindo padrões que nós nem sabemos quais. Então eu acho assim, a gente tem que ter saídas coletivas, a gente tem que sensibilizar a política. Aí você fala, na política o quê? Que tipo de política? Eu não consigo ver outra alternativa, eu posso estar enganado. Eu não consigo ver outra alternativa se não transformar isso em questão fundamental para a sociedade, portanto, em questão política. Porque quando é fundamental, é uma questão que diz respeito a todos. Estou falando partidário, estou falando política. Agora, se vira política, a questão é, nós vamos nos apropriar também da tecnologia, aí falando agora do fazer. Nós vamos criar nossas redes sociais, nós vamos ampliar criar outra arquitetura, nós vamos aproveitar essa diversidade cultural fenomenal que tem o Brasil e criar outro tipo de arranjo de entretenimento informativo e cotidiano. Mas aí, quem está pondo guiso no gato? Quais são os... Isso se faz também sem dinheiro? Isso se faz de pequenininho e eu cresço? Eu não consigo ver simplicidade em nenhuma dessas questões. Eu não consigo ver. Eu, sinceramente, eu queria dizer, só para falar um segundo desse livro. Esse livro é muito legal, que ele mostra o que está acontecendo dentro do Vale do Silício sem ilusão. E ela mostra o seguinte, existe uma enorme desigualdade no Vale do Silício, ela destrói o mito da meritocracia e ela traz a seguinte ideia.
a tecnologia pode estar separada do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico. Mas aí eu queria pegar esse gancho da Elia. Será que essa mesma tecnologia serve? Eu tenho uma pesquisa no CNPq hoje, que é avaliar a inteligência artificial com outra cosmovisão. Outras etnias não entendem esse papo de inteligência artificial. Não entendem. Não entendem. Não faz o menor sentido isso. E até porque, quando você descreve o que é a inteligência artificial, nós estamos falando de sistema automatizado, de elevação de produtividade. Eu faço um resumo rapidinho. De qualquer, põe esse livro aqui lá, digitalizado, ele faz um resumo. Mas vem cá, isso é o que exatamente? Se não elevar a produtividade. Eu faço um vídeo rapidinho, eu faço não sei o quê. Agora, essa rapidez, o Paul Virilio já dizia, no texto dele, Velocidade Política, isso serve a quem? Ele perguntava. Ele, no primeiro momento, fala, a cidade foi organizada em função da velocidade. Serve à guerra. Serve às estruturas de poder. No caso aqui, isso que a gente está chamando de inteligência artificial, sinceramente, pode servir também à ciência, extração de padrões, determinados. Serve sim, mas ele serve principalmente ao capital. Serve principalmente à elevação de produtividade, até mesmo no marketing, em qualquer lugar. Agora, para que serve para uma comunidade quilombola? Para que serve para os Yanomamis? A minha pergunta é, para um modo de vida, um modo de vida que não é o capitalismo, será que ele precisa de um sistema automatizado com tantos dados, com tanta devastação ambiental, com tanta coleta permanente ubíqua de dados? É isso que talvez faltou a Andy Liu complementar. Mas o que ela diz é o seguinte, do jeito que vai, o Vale do Silício precisa ser abolido. Né? E aí eu termino dizendo, eu não sei se eu tentei responder as questões juntas aqui, mas eu termino assim, eu acho que é bem problemático a gente não ter nem do nosso lado os sindicatos hoje. Vou explicar por quê. Os sindicatos colocam sua base de dados na Amazon. O SINDPD, que é o sindicato de processadores de dados, está com a base deles na Amazon. Os movimentos sociais, não vou falar quais aqui, porque eu não quero gerar nenhuma dificuldade para os movimentos sociais terem que fazer declarações no sentido de é melhor a gente estar aí para poder usar e poder se beneficiar e ficar alguma dúvida. Os movimentos sociais estão lutando pelas suas causas. Mas na hora que eles veem a tecnologia como um elemento estranho. Eu chamo isso de alienação técnica. Me inspirando no Simondon, que eu descobri pelo Deleuze, que fala no texto muito curto, A Sociedade do Controle, que eu acho que deveria ser uma obra-prima para todos, que a gente prazerosamente entrega a nossa alma para o capital. A gente entrega para o Google, a gente entrega para o Amazon, para o Facebook. Por quê? Porque de fato aqueles dispositivos melhoram algumas coisas. E aí a gente, sem nenhum critério, entrega tudo e vive feliz com isso. Então o controle não é uma... Ele fala, não é o mesmo paradigma só da vigilância, porque ele é muito mais amplo que a vigilância. Isso aqui, o celular, é um exemplo. Cara, se eu esquecer em casa, eu volto para pegar. Eu não consigo mais ficar 4 horas do dia sem isso. E 60%, segundo a pesquisa do CETIC, 60% das brasileiras e dos brasileiros que têm acesso à internet, eles só têm acesso exclusivo pelo celular. Então você fala, eu não tenho tempo de falar, isso é um limitador brutal e ao mesmo tempo é um ativador permanente. Ele está o tempo todo à disposição da conectividade ou das mensagens das Big Techs. Então eu acho a situação, como enfrentar isso, é um arranjo cultural cotidiano, de preferência tem que partir do local, mas ele não é simples e ele não é só político. O que eu quero dizer é o seguinte, aí eu termino, eu não tenho tempo, porque senão é um debate muito polêmico, eu diria
Nunca o Gramsci fez tanta falta. Gramsci dizia o seguinte: a luta por mudar as coisas, pela hegemonia, é uma luta, antes de mais nada, pela cultura, ou, se você preferir, pela ideologia. Nós queremos controlar o comportamento. Olha, não pode ter esse comportamento. As Big Techs controlam a ideologia. Eles estão controlando a ideologia. Eles estão incitando o individualismo extremo, o neoliberalismo. E aí é óbvio que o comportamento vai ser isso que nós estamos vendo. Então, eu digo, como inverter, vai ter que tratar no plano da cultura e no plano da ideologia. É o meu modo de ver. Eu agradeço o poder. Depois ele vai passar. Três propositivas. Sim. Posso? 3 propositivas. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. 3 propositivas. Por favor. Eu tenho 3 propositivas para essas causas. A primeira propositiva, ela envolve como que você faz para invalidar um cartório que você não tem acesso aos dados do cartório. Essa é a primeira propositiva. Segunda propositiva, tem sistemas que eles foram feitos não por causas militares. Tem um sistema no Chile, que o Salvador Allende foi preso, e era a mesma situação. Ele não podia ter computador, mas ele estava tentando fazer um sistema para melhorar a produção para as pessoas e para a felicidade das pessoas. Essa é a segunda propositiva. E a terceira propositiva é, agora que o domínio das tecnologias está migrando para a China, como que a gente vai dar as nossas informações ou não para a China? Quanto tempo eu tenho? Tá, é porque eu fiquei pensando o seguinte, tanto eu acho importante falar do livro, e esse livro eu acho que, inclusive no final, ele dá várias pistas e sugestões de como atravessar tudo isso, como lidar. É interessante porque o último capítulo do livro chama Relâmpagos e Trovões, que na verdade, na versão original, é meio que um subcapítulo de frente que é ligado, ele chama de frente humana, mas tem a ver com a constituição coletiva de indivíduos organizados, tipo Frente Ampla ou Frente Brasil Popular, que organiza manifestações por aqui. Então, mas é interessante essa questão do Relâmpagos e Trovões, porque o capítulo, ele começa com um capítulo que chama Proletariado, que ele apresenta, que é introdutório, e o segundo capítulo, que é o Vortex, é o capítulo que ele vai organizar mais as referências teóricas dele. E esse Vortex, ele fala muito de movimento. O livro, na verdade, ele é organizado em torno dessa ideia de movimento, que lida com esse movimento espiral do tornado, lida com como sair de uma tempestade, por isso ele acaba em Relâmpagos e Trovões. E uma das últimas citações que ele faz é o Mágico de Oz, que ele fala, digamos, de como foi feito, que a pessoa... Deixa eu pegar aqui exatamente, mas... Que o filme tem uma relação... O filme é baseado num livro, né? Mas que tem uma relação com um autor que era ligado a uma luta proletária, de alguma maneira, que tinha um pensamento ligado ao comunismo, mas que estaria... como é que eu vou dizer, escrito de uma maneira subtextual na narrativa e que até tem sido proibido em algum momento. E ele fala sobre os sapatinhos mágicos da Dorothy e o poder de saltar. Peraí, só um momento. Saltar sobre o espaço-tempo. Mas isso é depois dele reunir 5 indicadores e orientações organizacionais para essa frente humana relacionada à dinâmica cibernética que ele examina no livro. E aí, citando os tópicos, é o corpus, que ele cita muito o Bifo Berardi, sindicatos, redes, transições, prontidão. Um autor que eu acabei vendo que, de alguma maneira, ele relaciona, não necessariamente direta, mas que tem um paralelo que é possível fazer, é o Paul Preciado, porque o Paul Preciado, desde aquele texto Dizemos Revolução, que é um texto que circulou em várias traduções autônomas e que depois foi publicado no Apartamento Timurano, que saiu em 2020, ele fala sobre, e no texto Junk, em outros também, ele também fala de como a gente, enquanto sujeito, que na verdade desconstrói a ideia de sujeito, porque sujeito pode ser apreendido pela ideia de identidade, daí vem esse debate sobre identidade, que na verdade não é uma coisa estática, e que é uma forma de se tornar visível, mas que também acaba criando outros problemas complexos em volta da noção de representatividade, de homogeneização, que muitas vezes os movimentos sociais tentam impor com a melhor das intenções.
Então ele acaba falando em simbiontes políticos, citando a Donna Haraway. E aí uma coisa que eu acho legal citar, estou dando essa volta, mas eu acho que no final o que eu quero trazer é pegar tantas dicas do livro, quanto algumas que eu consigo lembrar, pensando nessa conversa aqui, nesse debate, que acho que podem trazer pistas para pensar outras maneiras de encarar tudo isso. Mas, enfim, esses simbiontes políticos, ele tem mais a ver com esse livro mais recente da Donna Haraway, que é Lidar com o Problema. Mas sempre você vai ver citações ao Manifesto Ciborgue, inclusive nesse livro do Nick Dyer Rutherford, ele cita o Manifesto Ciborgue, e é importante lembrar, inclusive saiu há muito pouco tempo a tradução do livro inteiro, que tem o Manifesto Ciborgue, que é um livro do final dos anos 80, 90, ou seja, início dos anos 90, Donna Haraway escreve, e o subtítulo do Manifesto Ciborgue é sobre o feminismo marxista, então ele está totalmente em diálogo. E ela fala muito dessa relação com o computador e a escrita, e ela cita muitos livros de autoras racializadas de ficção científica, e pega esse recorte que tem a ver com o corpo e a máquina, mas você pensa naquele computador que na pré-internet do início dos anos 90, em diálogo com o movimento social feminista, então ela fala de alguma maneira para esse público, e eu acho que o que se entende por ciborgue hoje em dia é muito informado por outros filmes de ficção científica, ela cita também O Exterminador do Futuro, esses outros, mas existe um imaginário que é muito mais focado em figuras masculinas robotizadas, como se a gente tivesse que incorporar isso de uma maneira automática. E eu acho que desautomatizar é o primeiro passo para tudo isso. Para a gente poder repensar. Uma outra coisa que o Preciado traz também é a relação entre poética e política, de você poder criar e imaginar outros mundos. E eu acho que uma maneira forte de imaginar de verdade é usar tecnologias simples, tecnologias que você tem uma relação direta com o corpo, apesar de que hoje você pode escrever num tablet ou numa mesa digitalizadora, mas explorar o conceito de tecnologia num sentido amplo, explorar as relações e as redes sociais, inclusive, num sentido amplo, que lembre da onde vem isso tudo, porque, na verdade, combatendo, inclusive, uma questão de determinismo tecnológico, que eu acho que muita gente acaba aprisionado. Uma hora do livro ele também cita a visão prometeica da tecnologia, porque existem essas teorias da visão fáustica e da prometeica, e as tecnologias hoje em dia são completamente fáusticas, que quer dizer superação do humano. O nome inteligência artificial ele é um nome muito bombástico, ele chama atenção. E, na verdade, não é novo. Acho que a agonia que eu tenho quando se fala sobre tudo isso hoje em dia, que me dá uma sensação de futurismo retrô, e nunca se falou tanto sobre futuro, talvez por uma necessidade de... Estou falando meio rápido, desculpa. Mas por uma necessidade de tentar imaginar um futuro no momento que se fala tanto sobre fim, quanto o mundo não vai durar, a crise climática, inclusive o que você estava falando, que falta ao livro, inclusive pensando que o silício também está no título, né, porque é um minério, enfim, apesar do Vale ter quase que suplantado a relevância no sentido de chamar atenção para o nome, mas aprender com os povos da floresta é básico, de verdade, porque existem formas de viver prescindindo dessas tecnologias ou reinventando essas tecnologias. O que eu quero dizer de combater o determinismo tecnológico é porque a gente cria as tecnologias. A gente, seres humanos vivos no tempo de hoje, e a gente herda também o que foi criado. E a gente aqui no Sul, que hoje em dia se fala em Sul global, mas aqui na América do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, a gente usa muito tecnologia que vem do Norte. A internet, o cabeamento, a internet começou nos Estados Unidos, o cabeamento vem de lá, daí vem a China correndo atrás como nova grande potência, nova não, mas que agora fala-se muito sobre isso, porque ficou muito grande e conseguiu desenvolver tecnologias muito potentes. Mas existem outras formas de imaginar, e acho que desconectar um pouco, que seja, ajuda a recuperar um pouco de um certo espaço livre de pensamento, e essa coisa de descentralizar que você trouxe também é fundamental, porque... Gente, senha, por exemplo, qualquer coisa importante que você tenha, dinheiro, você não vai guardar num lugar só, sabe? Você vai ter múltiplas formas. Se você tem um servidor, você tem que ter backup, tudo você tem que ter formas... Até mesmo identidade. Que mais? Uma coisa que eu quero muito citar sempre que eu lembro de inteligência artificial, e principalmente o debate que ele traz nesse livro no começo, quando ele começa a falar da automatização do trabalho, de como, em última instância, o intento é suplantar, substituir o humano, que isso é extremamente fáustico também,
Eu lembro de um livro do Kurt Vonnegut, que é um autor de ficção científica dos anos 50, que em português chama Revolução no Futuro, em inglês chama Player Piano, que tem a ver com uma máquina automática que toca piano sozinha, que existe isso mesmo. Mas tem um personagem muito interessante no filme, no livro, que eu não lembro o nome dele, faz tempo que eu li, mas ele chega a ser é uma sociedade toda só de... O Kurt Vonnegut é norte-americano, mas é uma sociedade em que os artistas são, tipo, equiparados a... Assim, existe uma hierarquia muito clara em que governam os engenheiros. E são os engenheiros que têm poder sobre tudo. Ou seja, muitos engenheiros da computação, inclusive. E artista, por exemplo, é ralé. E esse cara é um engenheiro que chega a trabalhar com o governo, alta patente e tal, e abandona tudo e vira tipo um flaneiro, um anarquista, um andarilho. Só que ele junta um grupo junto com ele e começa a se organizar, tipo, vamos fazer revolução, uma coisa tipo isso. Revolução no Futuro em português ou Player Piano. A edição que eu tenho é da Círculo do Livro, que é muito antiga, mas certamente ele está por aí até hoje. De 52, se eu não me engano, ou 54. Esse cara, ele criou uma máquina que substituiu o trabalho dele, daí ele foi demitido. E aí tem outros casos ao longo. E é isso que, gente, se você trabalha com tradução hoje em dia, os trabalhos mais mal pagos é você, post-editing, é você corrigir a tradução feita pelas máquinas, que elas vão aprender para poder não precisar mais de você, né? E hoje em dia, inclusive, a gente tem visto muita tradução ruim, justamente porque tem sido feito por máquinas, muitas vezes sem revisão humana que seja. Uma referência antiga um pouco, mas acho que é importante. Antiga eu digo porque eu lembrei muito do vídeo divulgando a Crypto Rave de 2016, que eu gosto muito. Mas a Crypto Rave, essas criptofestas, elas são organizadas justamente para ter esses fóruns coletivos. Tem a Crypto Rave aqui em São Paulo, mas tem outras pelo mundo. Tem agora no Pará, tem no Rio, tem em vários outros lugares, em Minas, que são lugares que as pessoas justamente se reúnem para discutir essas questões, para discutir como combater as Big Techs, para discutir como conseguir privacidade, para discutir relações com tecnologia e capitalismo. E eu acho que é isso, ter esses fóruns. E é claro que se você cria um evento desse, mas tudo é documentado e vai para a rede, também não é, eu acho que a melhor coisa. Então, eu acho que, em vez da a gente tem que procurar na escala mínima, a gente tem que procurar na comunidade. Eu achei isso que você falou das prefeituras muito importante. Eu lembrei da campanha Meu Rosto na Tua Mira, Tire Meu Rosto da Tua Mira, que é muito importante, que é sobre reconhecimento facial, que teve uma campanha muito recente e forte com a tentativa de implementação pelo governo do reconhecimento facial no metrô de São Paulo, mas que hoje em dia está muito banalizado, sendo implementado em condomínios. E é muito importante conhecer esses movimentos enfim, é uma luta. Eu acho que a principal luta é justamente esse desautomatismo, tirar desse... Qual é o problema, sabe? Tranquilo. Hoje em dia, outro dia eu fui abrir uma conta no banco, eu não consegui abrir se eu não fizesse o registro das minhas impressões físicas. E todas essas questões de biometria é o teu corpo. Eu lembrei daquele filme Gattaca, que é sempre bom lembrar, quando alguém falou sobre comparar a inteligência artificial e o humano pela íris. Aí você já lembra também de Blade Runner, como você identifica um androide. Muito legal, que eu sou a favor do esquecimento humano, não da aprendizagem de máquina. A favor do esquecimento humano, não que a máquina aprenda. É bom lembrar isso, muita coisa. Acho que as 3 perguntas que surgiram falavam sobre, não sei se foram 3 ou 4, mas enfim, sobre a internet, descolar a internet daquela questão das mídias. É bom, acho que esse exercício de memória, de fazer como era, quais eram os desejos, tirando a ingenuidade, como que a gente pode repensar as redes. Existem redes mesh, que são redes de curta distância, que são implementadas muitas vezes, por exemplo, numa área rural, que as pessoas da comunidade precisam se comunicar entre si. Elas são feitas com roteadores de um tipo específico que tem esse alcance, ou seja, intranet. Existem outras formas de rede. E existe, gente, se você mora numa casa com muita gente, você não precisa de um grupo de WhatsApp, você pode ter um quadro negro no lugar onde você come, que você anota as coisas. É sério. É tipo... Eu ficava, uma casa que eu morei, eu ficava, gente, mas por que a gente conversa, vai até, sabe, a NSA e volta, se a gente podia conversar aqui, entendeu?
Outra coisa que eu lembrei, porque eu acho que essa relação com o movimento é muito importante. Eu falei do texto adiante porque o Preciado compara o fluxo do capitalismo, da aceleração, com o fluxo dos hormônios. Então, tem muitos paralelos que é possível fazer com o movimento. Eu lembrei do filme Baby, que está em cartaz, que é um ótimo filme, recomendo, do Marcel Caetano, que ele também é sobre correria, no sentido do trabalho, que você não pode ficar parado, porque senão você é capturado. Então, também tem a ver com essa ansiedade da aceleração, mas tem a ver com dar conta, com pagar as contas do mês. Só que isso também é o proletariado, é o ciberproletariado, de você só ter a sua força de trabalho, então você tem que fazer esse corre para conseguir. Agora, lutar, por exemplo, esse discurso que você citou, que eu acho muito importante, de falar regulação / inovação, isso me soa anarcocapitalista, que é uma apreensão da teoria anarquista, da prática, enfim, pelo capital, pela noção de o liberal sem limites e que, na boa, se você for comparar a legislação europeia com a legislação dos Estados Unidos ou a legislação do Brasil, é muito diferente. Por quê? Porque existem vários tipos de capitalismo, né? Tem gente já falando de alguns livros sobre uma espécie de neofeudalismo ligado às big techs, porque vira um oligopólio, né, de poucas empresas controlando os dados e a comunicação mundial. Lembrando que sempre tem quem está dominando isso. Mas, enfim, são pistas. Eu acho que... Deixa eu ver se... Anotei muita coisa. Uma coisa que eu acho muito legal também de contextualizar esse livro é que ele fala que ele vem da tradição marxista-autonomista, mas que ele questiona a relação trabalhista, que eu acho que é importante, assim, acho que repensar o que é o trabalho e como esse trabalho também foi um pouco glamorizado, pensando num marxismo mais do começo, das fábricas e das organizações também sindicais, mas ninguém se liberta pelo trabalho e, claro, que quem está mais ferrado e não tem outra coisa além do trabalho, o trabalho é muito mais. Então, a gente tem que lutar por direitos e legislação e por repensar tudo isso. E ele cita muito o Tikkun também, que, na verdade, é o Comitê Invisível, e que foram livros de uma assinatura coletiva de um grupo da França que saíram no Brasil muito na época de 2013 também. Tem um do Tikkun que saiu aqui em 2014 pela Dazibal. Mas eu acho muito bom essa referência, porque ele cita o Negri, o Hart também, trazendo alguns questionamentos sobre o livro Império. Mas eu acho legal porque o Tikkun e o Comitê Invisível têm algumas questões justamente com esse, porque o Império foi um livro que circulou muito, foi muito citado pelos movimentos. E uma coisa que eu acho muito importante também, pensando até, citando, eu escrevi sobre 2013, eu fui uma das muitas pessoas que escreveu sobre 2013 em 2023, repensando um pouco aquilo tudo, e porque eu achei muito importante algumas citações, existem narrativas dominantes que acabam sobressaindo sobre eventos que ocorreram. Então, eu acho que aquele filme Democracia em Vertigem, da Petra Costa, ele tem uma visão problemática de... eu já ouvi, assim, quase um dedo apontado. Vocês que foram para as ruas são responsáveis pela ascensão do fascismo. Calma. Sabe? E aí tem alguns artigos da Camila Jordan, que é uma professora da UERJ, filósofa, que foi uma das pessoas perseguidas e presas aleatoriamente no meio daquilo tudo, e que demorou muito tempo o processo, que finalmente foram inocentados, porque, inclusive, é isso. Queriam incriminar, queriam achar líderes, só que era um movimento sem líderes, e muita gente que foi pega era entre aleatório a gente que estava ativista, entre gente que trabalha com movimento social e luta pelo bem comum. Então, é um problema muito grande, e ela faz uma análise muito justamente... falando um pouco do que significou aquilo tudo, tipo esse refresco de memória desse legado, e ela também cita muito o Comitê Invisível. Então, eu acho que existem correntes e formas de se relacionar com essa memória que a gente tem, e é bom sempre reavivar isso e buscar fontes alternativas, que acho que é um dos grandes debates, inclusive, nesse momento de desinformação. Pensando em teóricos famosos, o Comitê Invisível é mais próximo do Agamben, na verdade. O que mais? Acho que é isso. Tem muita coisa, mas... Obrigado. O Comitê Invisível de quem? Oi? De quem que é o Comitê Invisível? Eles citam bastante o Agamben. Na verdade, um texto muito específico, que foi uma fala do Agamben dentro daquilo tudo. No meu texto, eu cito muito a Judith Butler, porque ela tem
ela participou do Movimento das Praças e tem o Corpos em Aliança. Esse é o título principal, mas tem um subtítulo, que é muito importante porque ela fala, inclusive, ela tem uma crítica a Hannah Arendt nesse livro, e que é uma coisa que também dialoga com esse livro, que é a relação do corpo com o trabalho e diferentes tipos de trabalho. Acho que a primeira coisa que a gente sempre pensa é o trabalho intelectual na sociedade é mais valorizado que o trabalho feito pelas mãos, e tem o trabalho feito pelas mulheres, invisibilizado e não pago, que a Silvia Federici traz, falando do trabalho doméstico, e todos os homens que até décadas e séculos ganharam protagonismo porque tinham as esposas em casa ou as empregadas. Então, é importante lembrar dessa relação com o corpo e dos corpos dissidentes, e que eles não encaram, nós, não encaram violência da mesma maneira, porque muitas vezes, por exemplo, minha dissertação de mestrado, eu estava escrevendo muito sobre Preciado, mas também Butler e outros autores, sobre dissidências de gênero e desejo em relação com o capital, e também cito muito tecnologias, porque eu fui parar na bioética por causa dessa visão biologizante, pesquisas antigas sobre tecnociência sobre isso, que também tem a ver, por exemplo, com o filme Gattaca, e as orientadoras citavam muito ele, da UFRJ. E eu não queria falar de gênero falando de violência, e a violência chegou até mim, na forma de silenciamento, na forma de justamente essa relação de transparência e opacidade que se discute muito. Eu acho que existem organizações importantes, não governamentais, que justamente falam privacidade para indivíduos e transparência para organizações e governos, empresas. Muita gente não tem isso claro, tem muita organização que pratica opacidade, e as redes sociais também são tipo isso. Você não pode fazer um curso hoje em dia sem ter WhatsApp, sem ter Facebook. Acho que hoje em dia é mais WhatsApp do que Facebook, mas antes era o Facebook. O Google, o banco de dados da USP está no Google, os e-mails foram para o Google, tem uma amiga que saiu por causa disso, não da USP, mas do e-mail. É uma disputa, eu acho que a gente tem que lembrar, e é uma grande responsabilidade para quem está à frente dessas organizações, para quem está à frente das universidades, para quem está à frente dos governos, não fazer essa... Inclusive, acho que o problema dos Estados Unidos agora que se anuncia é essa fusão muito explícita entre tecnologia e governo e capital, num nível, assim, que ninguém quer imaginar, porque já está com problemas para dormir, né? Identidade também, porque o Elon Musk quer passar uma régua, né, no gênero, então justamente é para conseguir você ter um banco de dados melhor. Se você tem um gênero declarado, você não consegue entrar no banco de dados. Desculpa. Não, é porque ele citou ideologia, e é muito importante... O senso comum acha que ideologia de gênero foram os movimentos sociais LGBT que inventaram, e as pessoas trans, né? A ideologia de gênero, inclusive isso não é novo, tem um texto da Teresa de Lauretis, de 84, que chama Tecnologias de Gênero. Tem traduções em revistas, não tem o livro. O livro, na verdade, fala de cinema também. Ideologia de gênero é masculino e feminino, mulher e homem, mulher usa azul, usa rosa, homem usa azul, e tudo isso. Então, a minha edição desse livro, da Butler, que saiu há pouco tempo, ela ainda é da antiga, que foi banida e perseguida, que tem uma foto dos cartazes das pessoas que foram perseguir a Judith Butler quando ela veio falar sobre antissemitismo e questões judaicas e violência em 2017, no site Pompeia. Então... está muito perto tudo isso, e há muita desinformação sobre isso também. Por pura perseguição política, gente. As pessoas que estão no domínio do poder, elas não querem perder o poder. Homens brancos do norte, sabe? Mesmo que, por exemplo, o Trump tem uma família de imigrantes, né? Mas ele nega isso, assim como tem pessoas da direita no Brasil que negam suas origens também, né? Então... é muito complexo o mundo que a gente está, e eu acho que inventar novos mundos, inventar outras organizações, e principalmente não assimilar isso tudo como inescapável e pronto, tomo triste e acabou, não é assim, sabe? É isso. Obrigado. Bom, então, agora, antes da gente ir para o encerramento aqui, horário do jabazinho, Caio, preciso de você. Caso a pessoa queira adquirir os livros hoje, como que ela faz? Só pagar ali na lojinha, vai estar vendendo ali na frente? Ali na frente. E pra galera que tá vendo a gravação depois, site da Funilaria e site da Autonomia Literária, é isso. Solta um cupomzinho de desconto na minha mão, hein? Brincadeira. Quem não chora não mama, né? E agora, então, vou passar para fazerem as considerações finais aí, agora mais rapidinho, só pra gente já encerrar. Beleza?
Bom, agradeço poder estar aqui conversando sobre isso, pelo papo aí com vocês. Mas eu queria dizer que o que a gente tratou aqui são coisas que a gente precisa pensar mais e fazer mais também, porque são discussões que dizem respeito a como nós vamos nos relacionar com o poder. Porque é o seguinte, o que essas redes digitais elas estão fazendo, elas estão reorganizando as estruturas de poder. Não só no planeta, como nos lugares. Elas estão reorganizando. Então, é só você ver hoje essa profusão de novos líderes da extrema-direita. Eles são líderes de rede. Eles apareceram de num outro espaço. E a gente precisa entender como isso está acontecendo e a gente precisa ver para onde a gente vai. Eu acho que não é simples, as saídas individuais são muito limitadas, as saídas coletivas precisam de muito entendimento e por isso que precisa de muito debate, porque o que tem hoje é desentendimento para onde a gente vai. E porque esse é o problema, é como enfrentar o marketing, é como construir uma alternativa. Por exemplo, eu fui do Diáspora, a gente tinha um servidor na Paraíba. Não, eu obrigava os meus alunos a entrar no Diáspora. Não sei se vocês participaram, era um racha tentativa de fazer um outro Facebook. Mas a arquitetura era muito parecida, o esquema... E não tinha uma coisa, não tinha lá o capital. Não tinha lá os esquemas que fazem as pessoas seguir os grandes, os famosos e toda essa ideologia do capital. Como é que a gente cria alternativas a essas alternativas distribuídas? Porque tecnicamente a gente sabe fazer. Nós, e muitos de nós são da comunidade de software livre, a gente tem várias soluções, mas o problema não é a solução, o problema é como que a gente vai fazer isso ser socialmente relevante. E aí a gente precisa... Como as pessoas vão comer... Exatamente, como vão comer fazendo isso. O que eu queria dizer, é bom você lembrar disso, só para concluir. Hoje, quando você enfrenta as Big Techs, enfrentar as Big Techs hoje significa... É quase sinônimo de enfrentar a extrema-direita em vários países do mundo. Porque a extrema-direita, ela se organiza e passa agora, ainda mais com esses espetáculos trumpistas, a ver Elon Musk, Mark Zuckerberg, esses caras todos como seus líderes. E tentar segurar essas plataformas do jeito que elas são. Então, enfrentar essas plataformas vai ser enfrentar a extrema-direita. Enfrentar a extrema-direita, eu acho que vai ser também enfrentar essas plataformas. E aí é que está o problema. Como que nós vamos sair dessa encalacrada só com coisas pequenas? Eu sei que as coisas pequenas são fundamentais, mas a gente vai ter que fazer um acordão aí, entre nós, porque a gente não tem um caminho. A gente está meio fazendo um arranjo crítico. Nem o arranjo crítico está terminado, então eu acho que esse debate aqui é muito legal, esses livros são muito importantes para a gente caminhar por aí e tentar ir para o caminho da superação desse momento, da gente construir outras alternativas. Obrigado aí, vou passar para você. Bom, obrigada. Eu achava que era a última fala, então posso puxar um pouco mais. Eu acho que eu posso falar duas coisas, principalmente, assim, muito breve, porque eu acho que eu já tentei trazer muito das referências principais que tinham me surgido. Eu vou ler um parágrafo do final do livro que eu acho legal, que ajuda a dizer um pouco. O comunismo não é uma aceleração das tendências do capital, assim como não é apenas uma parada, um puxão da pausa de emergência. É um desvio, uma partida em uma direção diferente da do capital. O argumento desse livro é de que o capital contemporâneo subordina cada vez mais a reprodução do capital variável, seres humanos, à do capital fixo, máquinas,
da qual a classe capitalista é o representante personificado. Esse é um movimento acelerado que prossegue por estágios intermediários de ciborgues ou simbiontes, citando Haraway, em direção a níveis ainda mais altos de automação. Nesse processo, a criação de populações excedentes, que aparecem em várias formas de precariedade, trabalho informal, desemprego e miséria em zonas globais diferenciadas, se torna uma forma característica de proletarização. As lutas contra essa trajetória partem necessariamente do atual estado do vórtex, dentro de um contexto cibernético, mas também devem se mover em uma direção transversal e diagonal, ou seja, rumo a uma dissolução da relação de capital e, com ela, da dominação do trabalho fixo ou morto sobre o trabalho vivo. E aí ele fala, mas insiste que as transformações comunistas do devir espécie humano se darão em ritmos e direções diferentes daqueles ditados pelo capital. Esse livro, o autor tem um livro anterior, que foi bem conhecido, de 99, que chama Cybermarx, e esse, que é bem grande e que se debruça principalmente sobre um texto específico do Marx, pequeno, que fala sobre as máquinas. E esse texto, o livro Cybermarx, ele tem cerca de 700 páginas, ainda não tem tradução em português, mas eu acho muito legal essa referência. Eu lembrei também dos espectros de Marx, do Derrida, que ele cita, começa falando um fantasma ronda Europa, que é uma citação, né? Mas é legal porque eu, por exemplo, da minha formação, digamos assim, eu me esquivei bastante, apesar de ter me juntado com o movimento social desde cedo, eu sempre me esquivei, pelo menos a nível universitário, eu me esquivava um pouco do debate marxista, porque eu acho que o marxismo dominante que existia nos espaços que eu frequentei, começando pelo menos, eu comecei na filosofia na UERJ em 2005, aquele momento também era muito diferente, hoje em dia era extremamente machista, inclusive, as pessoas, né, o contexto, as discussões, acho que a gente ganhou muito com o debate que se diz, né, das minorias, assim, mas é muito importante essa entrada de debate de filosofias indígenas, de filosofias negras, de filosofias queer, justamente repensar esse repertório de quem a gente lê, com quem que a gente está dialogando. E que vidas e que experiências diversas a gente encontra nisso tudo. Mas é isso, esse livro do Derrida me ajudou a encontrar Marx de outra maneira, e eu acho que essa relação que ele traz desse marxismo é um marxismo autonomista, é um marxismo próximo ao Comitê Invisível, mas ele é também muito crítico de algumas outras correntes que ficaram muito conhecidas. Então, eu acho bom lembrar que não existe só uma noção de comunismo, assim como não existe só uma noção de trabalho, existem muitas, e não existe só uma noção de marxismo. E é muito importante trazer esse debate de classe para hoje em dia, porque muitas organizações, ou na nível pessoa a pessoa mesmo, às vezes as pessoas acham que estão dando, tipo assim, pensando em políticas de cotas até hoje em dia, ou políticas de bolsas e etc. No meio da arte contemporânea eu vejo muito isso. Cria-se um espaço para discutir raça, gênero e classe, e todo mundo esquece, porque é claro que, de alguma maneira, as pessoas que continuam no topo e nunca saíram do topo são pessoas muito abastadas, e isso é um debate muito complicado, mas que atravessa. Ou também, o que é classe média? Ele fala sobre isso também. Parece que todo mundo é classe média, como se classe média fosse uma coisa homogênea. E aí vai juntar a pessoa que tem casa própria numa área nobre com a pessoa que não tem nada. A pessoa que teve acesso à educação e a pessoa que não teve tanto, a pessoa que não teve. É muito complexo tudo isso. Então é muito importante relembrar o debate sobre classe e repensar o que é estar trabalhando hoje em dia. Outra coisa que eu acho bom lembrar, que ele também cita, que também tem a ver com Disforia Mundi, é essa relação da pandemia, porque acho que acelerou muito a vida digital. Mas naturalizou-se a substituir uma aula presencial por uma aula online, uma reunião presencial por uma reunião online, a estar sempre olhando o grupo do... E eu acho que é bom lembrar que a gente voltou a poder acessar espaços físicos e a gente tem que fazer uso dessa potência, dessa importância, dessa possibilidade física corpórea. E aí, falando um pouco de como eu pessoalmente lido com tudo isso, além dos movimentos, além de, digamos, me desdobrar em muita coisa, além de continuar perguntando, porque eu acho que a gente nunca vai chegar numa resposta pronta, fácil, que é claro que é isso que vende, é isso que mais circula nas redes sociais, né? Como resolver sua vida em 5 minutos. Cara, poesia, por mais abstrato que soe, ir para a abstração no mundo que te exige objetividade é muito potente, de verdade. O único livro que eu publiquei, além de artigos, é um livro de poemas, e que eu tenho um poema chamado Cambridge Analytica, que é um poema que foi escrito naquele momento da eleição de 2018 para 2019, que rolou uma depressão profunda também, porque
eu sei que algumas pessoas, né, quem vivia na quebrada já estava mais ligado, no Rio de Janeiro mais ainda, pensando, né, na família que é de lá, pensando nas máfias da gente. Eu tenho lembrado muito de um livro que eu tenho que reler, que chama Sayonara Gangsters, que é de um autor japonês, que eu não lembro o nome agora, um livro que eu comprei na banca de jornal em 2008, e que ele começa a falar, os gangsters estão chegando, está tudo cercado de gangsters. E tem uma coisa bonita no livro, que as pessoas não têm um nome só fixo, que até... eu tenho praticado isso, eu gosto muito da história do Luther Blissett, que é do ativismo da Itália de décadas atrás, sobre indivíduos coletivos com uma possibilidade de ter vários nomes, ou pessoas não binárias que mudam de nome com frequência. Isso também é uma tentativa da sua identidade não ser apreendida e acompanhar a transformação do sujeito que está em movimento, né? E o sujeito não assujeitado, o sujeito que faz que se cria-se. Outra coisa que eu pessoalmente faço, e para mim é muito importante, é dança. Por exemplo, você fica muito no mental, muito no digital, muito no corpo sentado, e você mexe o corpo, você buscar outras formas não verbais de se relacionar. Quando eu trabalhava no SESC, dando aulas de tecnologias e artes, que era inicialmente um laboratório de informática, daqueles antigos com desktop, corpo sentado, eu comecei a dar aula de videodança porque eu queria fazer as pessoas saírem da frente da mesa do computador e buscar outras formas de criar. Mas eu juntava isso com criptografia, enfim. Então, acho que cada um tem que achar a sua forma, justamente não tem fórmula. Obrigada.